A paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. Mais uma vez aqui para trazer a palavra de Deus, a palavra que nos alimenta, que nos sustenta a cada dia. Hoje eu quero trazer um exemplo de fé, um homem que perseverou na fé, não temeu em perder a sua vida, mas preservou a sua fé. Mas antes eu quero pedir aos irmãos que dê o ok, o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para quando eu postar vídeos você ser notificado. E se for possível, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que o reino de Deus avance. Aqui em Daniel, capítulo 6, versículo do 20 ao 22. Aqui a palavra de Deus nos fala. E quando chegou à cova, gritou com a voz angustiante por Daniel. E o rei falou e disse a Daniel: Ó Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, foi capaz de te livrar-te dos leões? Então disse Daniel ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, visto que perante ele encontrou-se inocência em mim. E também perante a ti, ó rei, não tenho feito mal algum. Como nós sabemos, Daniel foi acusado injustamente, por causa de inveja, por causa de usura, ganância. Daniel foi acusado pelos seus amigos ali, vamos dizer, né? Aquelas pessoas que estavam no palácio ali, que não gostavam de Daniel. Então aqueles homens se junta, aqueles magistrados, aquelas pessoas que andavam dentro do palácio ali, se juntam e faz um decreto, dizendo que do período de 30 dias não poderia adorar outros deuses se não fosse o rei. Aquele que adorasse outro deus devido a esse período seria jogado na cova dos leões. E aqueles homens com intenções malignas, vai diante ao rei e mostra aquilo ao rei. E o rei ali assina o decreto, coloca seu selo ali. É algo que o rei fazia que nem mesmo o rei poderia voltar atrás daquela ordem que ele deu. Ele decretou aquela lei e não podia ser revogada. E ali aqueles homens aproveitam disso e vão espionar Daniel. E eles flagram Daniel no período de oração. E eles vão ali até o rei e falam com o rei. Mas o rei que gostava de Daniel, o rei Dário, gostava de Daniel, o rei fica sem saber o que fazer. E ali ele procura buscar meios para poder livrar Daniel disso. Mas só que a lei não podia ser revogada. Então, ele não se vê em outra posição e não se vê em outra posição e condena Daniel. E ali Daniel é jogado na cova dos leões, porque devido ao decreto, ele descumpriu aquele decreto. Inocente, sem saber, inocente. Mas ali o rei dá ordem para que jogue Daniel nas covas dos leões. Mas o rei gostava de Daniel, e o rei fica aflito, temendo o que poderia acontecer com Daniel. Mas de alguma forma, ele creu, ele depositou a sua confiança no Deus de Daniel. Ele lançou Daniel lá, mas ele ficou ainda com esperança que o Deus de Daniel livrasse Daniel. E a palavra nos diz que ele levanta de manhã cedo, muito cedo pela manhã, e vai apressadamente até a cova dos leões, para ver se Daniel estava vivo ainda. E quando ele chega ali, ele vai e clama, grita por Daniel. Daniel, ó Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, foi capaz de te livrar-te dos leões? E pelo milagre de Deus, por algo sobrenatural que aconteceu naquela cova dos leões, Daniel diz... Então diz Daniel ao rei: ó rei, vive para sempre. Daniel estava vivo, Daniel estava preservado. Deus preservou aquele homem. Por que Deus preservou Daniel? Daniel era um homem de fé. Daniel era um servo do Deus Altíssimo.
Daniel estava dentro da Babilônia, mas Daniel não quis se contaminar com a Babilônia. Ele não quis. Você vê que tem uma passagem que ali o eunuco traz a comida do rei, a bebida do rei para aqueles homens, e Daniel disse: não, isso aí é coisa sacrificada de outros deuses, eu não como, eu não faço parte com isso. E ali Daniel diz: não, eu quero legumes e água. E ali até o eunuco fica: rapaz, se acontecer alguma coisa com você, eu vou sofrer a consequência, que o rei mandou tratar vocês bem, que vocês foram escolhidos para trabalhar aqui ó, no palácio. Mas Daniel diz: não, vamos fazer um trato aqui. Durante se eu não me engano, foi 20 dias. 20 dias, acho que foi 20 dias ou um mês, eu vou ficar comendo isso aqui. E você está mais formoso do que as pessoas que estão comendo essa comida sacrificada. E ali, pelo milagre do Senhor, o Senhor deixa Daniel formoso, Daniel bem, com aparência boa, estava bem mais com aparência boa do que aqueles outros que estavam ali, que comiam a comida sacrificada. Então, desde o começo, quando Daniel escolhe a adorar a Deus, desde o começo que Daniel escolhe ser separado, então Deus vem suprindo Daniel. Suprindo Daniel, mesmo às vezes ele não vendo, mas Deus ali supria Daniel. E chega um momento que tem um momento de decisão. Aquele momento que aquele decreto é feito ali, e Daniel não. Eu escolho adorar o meu Deus. Daniel não deixou aquele decreto colocar medo nele. Daniel resolveu, quis adorar a Deus, mesmo sabendo que ele poderia ser jogado na cova do leão. E ele vai e adora seu Deus. E aqueles homens pegam Daniel e lançam na cova do leão. E o rei não podia fazer nada, porque a ordem que ele deu não podia voltar atrás. Mas pelo milagre do Senhor Deus, Deus manda o seu anjo, e aquele anjo fecha a boca dos leões. E Daniel é preservado. Então, meus irmãos, aqui esse homem é um grande exemplo de fé. Ele creu no Deus que ele adorava, o Deus que ele se prostrava 3 vezes ao dia para adorar. Ele creu nisso, ele depositou sua confiança nisso. E o apóstolo Paulo, em Romanos 10, 17, o apóstolo Paulo diz que a fé vem do ouvir da palavra. Como nós vamos ser preenchidos de fé? Como nossa fé vai aumentar? Vamos se dizer assim. O apóstolo Paulo fala que em Romanos capítulo 10, versículo 17, assim então, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então Paulo nos diz que quanto mais você lê a palavra, quanto mais você fica interagido na palavra, a sua fé vai aumentando. Você vai guardar, o seu depósito vai se enchendo de fé, para que quando vier o dia mau, o dia da aflição, você ter fé para passar por este dia. Como nós vamos suportar aflições que vão vir aí pela frente se nós não tivermos fé? Como nós vamos passar por isso? Meus irmãos, nós vemos o cenário de hoje, essa doença aí no mundo, afligindo muitas pessoas. Agora já vem outro tipo aí, um tipo de uma gripe. E muita gente estão apavoradas, estão desesperadas. Mas ao meu ver, o servo de Deus está tranquilo. O servo de Deus está guardado na mão do Senhor. Nós não vamos ser negligentes. Se precisar tomar um remédio, vamos tomar. Se precisar ir no médico, vamos no médico. Mas a nossa confiança está em Deus. A nossa confiança está completamente no Senhor Jesus. Nós temos entendimento da palavra. O verdadeiro cristão está baseado na palavra de Deus. Ele sabe tudo o que está acontecendo no mundo. Toda essa enfermidade que está vindo no mundo, essas catástrofes que estão acontecendo com a natureza, essa mudança de clima, tudo, ele sabe o que está acontecendo. Isso tudo é anúncio da volta do nosso Senhor Jesus. Tudo isso está mostrando. O povo está cego. As pessoas que estão no mundo estão cegas. Muitas religiões que estão aí são cego guiando cego. Porque tudo que está acontecendo neste mundo, você vê que a enfermidade é no planeta todo. Jesus anunciou isso, Jesus falou sobre isso. Haveria enfermidades no mundo. Então, isso que está acontecendo aí é autorizado por Deus. Por quê? Para que a palavra dele se cumpra.
A palavra de Deus está se cumprindo a cada dia. As pessoas que não estão enxergando, não estão vendo. Você vê as leis que estão sendo feitas, são leis que não adoram a Deus. São leis que vão contra a vontade de Deus. Então, o que é que nós vamos se queixar se não for do seu próprio pecado? O que é que o homem se queixa se não for do seu próprio pecado? E aquele que está na palavra de Deus, Salmo capítulo 1, versículo 2, aqui a palavra de Deus nos fala: mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei medita dia e noite. Aquele que está guardado no Senhor, o prazer dele está na lei de Deus, na palavra. E nessa palavra nós meditamos dia e noite. A palavra está em nosso coração, guardada. Esse está tranquilo. Esse está debaixo das mãos do Altíssimo. O Altíssimo guarda esse servo obediente e fiel, que faz a vontade de Deus. O que é que Jesus falou? Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Você está guardando a sua palavra? Você está guardando a palavra de Deus? Então o que nós temos que fazer hoje é buscar a palavra de Deus. Nós temos que fazer hoje é dedicar a nossa vida ao Evangelho, à vontade de Deus, praticar cada dia mais. Eu digo sempre aqui, nas reuniões que temos aqui, ouvir a palavra, guardar a palavra, praticar a palavra e esperar a volta do nosso Senhor. Essa é a função do cristão. Então, meus irmãos, que nós viemos ter uma fé como a de Daniel. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas ele teve fé que o Deus dele ia livrá-lo. O Deus vivo, o Deus de Israel, iria tirar ele daquela situação. Porque ele era um homem que estava digno aos olhos de Deus. E como nós vamos estar dignos diante do nosso Deus? É pela fé. É pela fé que somos justificados diante de Deus. Enoque foi um homem que andava com Deus. Por que Enoque andava com Deus? Porque Deus tinha essa amizade com Enoque. Porque Enoque era um homem de fé, um homem que andava pela fé. Então que nós viemos entender essas coisas. Para agradar a Deus, temos que ter fé. A palavra de Deus nos diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Como vamos agradar a Deus sem fé? Jesus nos diz que quando o Senhor voltar, achará fé na terra? Então, meus irmãos, o que nós temos que fazer é estar se deleitando na palavra de Deus. E a palavra vai nos dar fé, vai nos encher, vai nos fazer a cada dia estar caminhando neste mundo com a certeza, com a firmeza que o nosso Senhor está conosco. Assim como Daniel teve a certeza que Deus ia livrar ele daquele momento, nós também temos que ter a certeza que Jesus vai nos livrar de todo o mal. Essa enfermidade que está no mundo, o Senhor nos guarda. O Senhor guarda a sua igreja está guardada. Lá em Salmos fala: 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas teu pé não será abalado. Nenhum mal virá sobre ti. Então o servo do Senhor está guardado. Por que estamos guardados? Porque a palavra está em nosso coração. A palavra está guardada, é o nosso alimento a cada dia, se deleitando na palavra de Deus. É isso que nós temos que buscar, a palavra de Deus. Infelizmente, hoje, muitas igrejas não querem mais a palavra, não falam mais. E quando fala, é 5 minutos e passa por cima. Pega versículos que vai encher teu ego e prega ali para encher teu ego. E vamos fazer teatro, vamos botar telão, vamos ter músicas. Não, meus irmãos, a importância da igreja, o mais importante é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser falada sempre, para que você ouça e guarde. Então, meus irmãos, que nós possamos estar nos deleitando na palavra de Deus a cada dia e tendo uma fé como a de Daniel. Quando a aflição, o dia mal vier, nós vamos estar firmes com o nosso Deus. Que essa palavra fique no coração dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.